Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vida Mental. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode cuidar de uma forma ainda mais integrada dos nossos pacientes que têm uma questão com álcool e drogas e que são da religião católica. Muito felizmente, o mundo acadêmico, a ciência, vem se aproximando dos estudos das diversas religiões e das contribuições das diversas tradições espirituais e religiosas no atendimento de pessoas com questões de saúde mental. Eu aqui no YouTube da Vida Mental tenho inclusive alguns outros vídeos comentando sobre esse assunto. Se você se interessa mais sobre esse tema, você pode pesquisar aí esses outros vídeos que gravamos anteriormente, beleza? Mas agora eu vou falar mais especificamente sobre os católicos, até porque hoje no Brasil ainda somos um país de maioria dessa religião, beleza? Então é muito importante que todo profissional da saúde esteja preparado para acolher o paciente católico e também para acolher as suas necessidades diante de sua religião e que a gente possa cuidar de uma forma muito integrada esse nosso paciente e nunca negligenciar uma área que seja importante em sua vida, que geralmente a religião ela é, tá bom? A gente já sabe os benefícios da espiritualidade da religião na vida dos indivíduos e é importante que a gente acesse desde a avaliação e também durante todo o planejamento terapêutico essa questão da religião e da espiritualidade e também que a gente possa promover uma forma de que os nossos pacientes se sintam contemplados também nessa área da vida. Então, queria contextualizar um pouquinho para vocês, antes de falar da questão da dependência química em si, mas sobre o uso ritualístico do álcool nessa religião. Então, todas as religiões sempre vão ter um posicionamento, uma visão sobre o uso de substâncias e também como que está presente ou não algum tipo de substância psicoativa entre seus rituais e suas práticas, tá bom? Aqui no caso do catolicismo, a gente tem o álcool como um símbolo importantíssimo. Em termos ritualísticos, o vinho é um dos símbolos mais importantes no catolicismo, porque ele vai representar o sangue de Cristo na Eucaristia. E é a Eucaristia, ou seja, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, que faz parte do caminho da iniciação para se tornar cristão dentro do catolicismo, né? E aumenta a união do indivíduo com o Senhor, com Deus. Tá bom? Então imagine a importância desse símbolo nesse contexto. No ofertário, o sacerdote vai levar ao altar o pão e o vinho, que serão oferecidos em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, significando o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e o cálice. E é importante a gente entender a importância desse ritual para os indivíduos, porque muitos deles, principalmente os católicos que são praticantes, que realmente participam das atividades religiosas e frequentam as missas, que muito provavelmente eles participam desse ritual. E como muitas vezes o dependente químico pode apresentar algum tipo de conflito, algum tipo de dúvida quando ele entra em recuperação e entende que dentro de sua recuperação não faz sentido nenhum tipo de álcool, né? E como é importante muitas vezes ele levar essa questão para o seu líder espiritual, para o padre que o acompanha, para o sacerdote que o acompanha, para que ele possa falar abertamente sobre isso e também para que a gente possa pensar estratégias para que ele possa significar esse ritual em sua vida, tá bom? Para vocês terem ideia da importância dessa substância nessa religião, nos textos concedidos pelo Vaticano, na sua página na internet, a gente tem um dos textos que é a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Eles apresentam todo o procedimento, todos os passos, todas as instruções para que seja feita a preparação, a comunhão e a finalização do ritual. Ou seja, é algo que é extremamente sério, é algo que tem toda uma preparação e que deve ser seguida essa preparação justamente como está escrito claramente aí nos documentos. Tá bom? Então, por exemplo, a procedência, a forma de preparo, a pureza do vinho, o armazenamento devem ser respeitados para a validade do sacramento, não permitindo o uso de qualquer outro tipo de bebida, né? Isso é apenas um dos exemplos. Então, eu estou trazendo essas questões justamente porque um dos debates no meio acadêmico é justamente sobre o uso ritualístico de substâncias psicoativas. É claro que a quantidade que é utilizada ali na Eucaristia é uma quantidade pequena,
que para uma pessoa que não tem qualquer tipo de problema com álcool e drogas, não vai representar nenhum tipo de risco. Porém, alguns dependentes de álcool apresentam esse conflito, né? E é importante que a gente esteja disponível para pensar junto com ele essa questão. Existem muitos pesquisadores que falam que o uso puramente ritualístico de algumas substâncias não apresentam nenhum tipo de risco, né? Muitas pesquisas vêm mostrando isso, né? Que o uso ritualístico, contextualizado, compreendido como sagrado, muitas vezes inclusive protetor, e não só do álcool, de outras substâncias também, tá bom? Mas é um grande debate e a gente pode pensar isso junto com o nosso paciente. O atual Papa, ele vem falando muito sobre a questão da saúde mental e mais especificamente sobre a dependência química, o Papa Francisco, né? E na sua última visita ao Brasil, ele fez um discurso numa inauguração de um centro de tratamento para dependentes químicos, lembrando que o Papa anterior também visitou o Brasil e um dos locais que ele foi também uma comunidade terapêutica, foi um lugar de tratamento para dependentes químicos, ou seja, essa relação com a saúde mental é muito importante também para essa religião, nessa questão da atenção dos líderes religiosos também voltados para esse público, né? Então, aqui o Papa falou sobre a necessidade de atenção, solidariedade, compaixão, amor, igualdade, fé, apoio, cuidado, esperança para a ajuda do dependente químico, demonstrando aí a grande compaixão que ele tem e a importância de toda a população, de toda a comunidade apoiar essas pessoas e não julgar, marginalizar, abandonar, né, a pessoa com dependência química, tá bom? Então, eu achei muito interessante essa postura acolhedora do Papa. Eu destaquei aqui duas falas do Papa para falar para vocês, para a gente poder contextualizar um pouquinho a visão, então, dos católicos sobre a dependência química e sobre a pessoa que vive aí problema com álcool, tabaco e outras drogas, tá bom? Então, vou ler as falas do Papa que foram dessa última visita dele aqui no Brasil. Então, uma delas foi que em cada irmão e irmã em dificuldade, nós abraçamos a carne sofredora de Cristo. Hoje, nesse lugar de luta contra a dependência química, quero abraçar a cada um e a cada uma de vocês que são a carne de Cristo e pedir a Deus que encha de sentido e de esperança, segura o caminho de vocês e também o meu. Então, aqui coloca muito essa questão da igualdade, da compaixão, da solidariedade, da estender a mão para um irmão, que é bastante forte aqui nesse contexto. E a segunda fala que estendemos a mão a quem vive em dificuldade, a quem caiu na escuridão da dependência, talvez sem saber como, e digamos-lhe, você pode se levantar, pode subir. É exigente, mas é possível se você o quiser. Você é o protagonista da subida. Essa é a condição imprescindível. Você encontrará a mão estendida de quem lhe quer ajudar, mas ninguém pode fazer a subida no seu lugar. E essa é uma outra postura dessa religião nesse contexto, que é da responsabilização do indivíduo por sua jornada na busca pela recuperação. Claro, sempre com a compaixão, solidariedade, mas que a pessoa também faça a sua parte, faça a sua trilha, a sua caminhada, tá bom? A igreja ela também se posiciona, também através aí da fala do Papa, contra a liberação do uso de drogas para combate ao tráfico, tá? O Papa ele já se pronunciou mais de uma vez nesse sentido. Tá? Ele coloca que a propaganda dos traficantes é uma importante influência para o uso, entre outros fatores, e denuncia justamente o narcotráfico como um causador de mortes e prejuízos sociais. E aí o Papa ele vai colocar sempre no seu discurso como a maior forma de prevenção a educação. Esse é o principal discurso do atual Papa. Em relação ao cuidado, a igreja ela vai ofertar a questão da confissão, que exime o dependente de drogas da culpa, de atitudes passadas e permite um novo futuro. E a Eucaristia em si, que eu já estava falando para vocês, como um ritual muito importante, em que se crê que recebendo parte de Jesus, essa pessoa vai estar protegida da vontade de usar substâncias. A gente também tem outras formas de cuidado promovidas pela igreja, como por exemplo a pastoral da sobriedade. Ela está presente em muitas igrejas brasileiras, é muito comum os meus pacientes relatarem que já participaram de alguma
a reunião de pastoral da sobriedade, que é uma ação que vem para evangelizar pela busca da sobriedade como um modo de vida que acolhe tanto os usuários como os familiares dos dependentes químicos. Então também é um ambiente que muitos familiares buscam ajuda, não só os dependentes em si, tá bom? E essa é uma pastoral muito atuante aqui no Brasil. Entre 2002 a 2017, a última vez que eu entrei no site foi mês 4 de 2017. Vejam a quantidade de agentes capacitados pela pastoral, ou seja, 36.915 agentes capacitados, e vejam a quantidade de atendimentos prestados nos grupos que eles têm distribuídos pelo Brasil. Ou seja, essa pastoral é uma pastoral que vem de fato influenciando dentro desse contexto da dependência química, né? Porque eles conseguem acessar muita gente, beleza? Católicos e não católicos, inclusive. E eles também seguem 12 passos. Esses 12 passos estão aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês, mas eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante, a oração da sobriedade que eles usam nas reuniões deles e nas práticas deles. E essa oração, ela como sintetiza esses 12 passos que são vivenciados ciclicamente pelas pessoas que participam desse grupo. Então, a oração é a seguinte, vou ler junto com vocês. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para eu renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade, isso é recitado 3 vezes, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. A gente consegue verificar nesses 12 passos uma interface bastante interessante com os grupos de alcoólicos e narcóticos anônimos, né? E também aí, fortemente, os princípios da igreja nessa oração. Tá bom? Então, para aqueles que trabalham com dependentes químicos e trabalham com dependentes que são da religião católica, muitas vezes esse material pode vir a contemplar esse paciente, a indicação desse tipo de grupo pode contemplar aí uma das necessidades desse paciente no sentido espiritual. A religião católica também é muito conhecida aqui no Brasil pela disponibilização de acolhimento em comunidades terapêuticas para dependentes químicos, tanto apenas para homens, como apenas para mulheres, e também comunidades mistas. A gente tem 2 grandes líderes em destaque aqui no Brasil. Um deles é o Padre Haroldo e o outro foi o Frei Hans, né? O Padre Haroldo, muita gente conhece essa figura por ter dedicado toda a vida na prevenção da dependência química, no tratamento de dependentes químicos, e ele foi muito atuante tanto na inauguração da comunidade terapêutica em Campinas, que hoje é o Instituto Padre Haroldo, antiga POT, mas também no início do Amor Exigente no Brasil, entre outras iniciativas que ele teve nesse sentido da prevenção, uso de substâncias, na melhora de qualidade de vida de populações vulneráveis, como, por exemplo, jovens em situação de rua. Então, essa é uma figura muito conhecida. Vocês também podem conhecer muito o trabalho dele, tanto através do site, mas também até hoje é uma figura muito atuante. Em muitos eventos de dependência química ele está presente, né? Vocês conseguem, inclusive, verificar a agenda dele, participar de eventos que ele em geral faz falas, né? Então é muito interessante mesmo, já bastante idoso, o Padre Haroldo continua à frente aí dessa temática. E nós temos também as Fazendas da Esperança, que já são várias unidades espalhadas pelo mundo todo, mas a primeira foi fundada pelo Frei Hans, em Guaratinguetá, e em 2007 ela se tornou muito famosa pela visita do Papa Bento, e também é uma comunidade muito conhecida, porque quando a gente junta todas as unidades, ela é a maior comunidade terapêutica da América Latina. Tá
tá bom? Algo que é muito presente nessas comunidades terapêuticas que tem uma relação com a religião católica são as práticas espirituais, as orações. É claro que qualquer serviço de acolhimento aqui no Brasil não deve obrigar ninguém a nenhuma prática religiosa, a gente está num país laico, né? Mas eles têm as práticas espirituais e também tem na rotina diária o trabalho através da laborterapia, que em geral remete aos cuidados do próprio espaço de convívio entre eles, ou então através de oficinas ou através de cooperativas e economia solidária, tá bom? Aqui a gente também tem, no Brasil, principalmente associado com a comunidade Fazenda da Esperança, um programa televisivo semanal, transmitido em 8 canais, 2 nacionais, que fala justamente sobre essa temática. Tá bom, pessoal? Para vocês que se interessam por essa temática da dependência química, essa relação com a espiritualidade e religião, e também, claro, falando sobre a religião católica, porque o Brasil é um país ainda católico, né? Mais de 65% da nossa população é de católicos. A gente fala sobre essa temática no nosso curso de especialização, que a gente tem em parceria com a Unip. E eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais como funcionam os nossos módulos, quais são as temáticas que a gente aborda no nosso curso, tá bom? Foi um curso que a gente fez com muito carinho, porque vocês sabem que essa temática da dependência química é uma temática muito importante para a gente da equipe Vida Mental. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail, por WhatsApp ou por telefone. Um forte abraço e até o próximo vídeo.